primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, que muito nos conforta, todos vocês, pelo ocorrido com a doutora Marilene. Então, as palavras iniciais é de agradecimento à imprensa regional, que veio fazer a cobertura desse ocorrido, e também estamos abertos a quaisquer outras perguntas que vocês julgarem necessárias. Nós estamos prontos para responder qualquer pergunta de qualquer assunto. Então, desejo um bom trabalho para vocês, um bom dia, e passo a palavra aqui para o Dr. Ivan, que fará suas considerações iniciais também. Tá bem, eu também quero fazer um agradecimento a todos. É um momento de reflexão para todos nós. A perda do doutor é muito recente, né? E queremos, como eu disse, estar à disposição de todos. Val? Muito obrigado a todos. E qualquer pergunta que for relacionada à construção civil, a gente vai bater uma bola aqui e vamos falar com relação à obra, se for necessário. Ok, então agora eu passo para vocês. Quem quiser fazer a primeira pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Eu já vou iniciar então, Hélio, com relação à doutora Marilene, né, que nos deixou, e dizer o seguinte, é um pouco da história dela. Muito se fala que ela é fundadora, né, ou é cofundadora, ou em conjunto. Como é que engloba a fundação da cooperativa envolvendo o nome da doutora Marilene Trapelo? Excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. A Cooperativa Habitacional Vida Nova foi fundada em 1996. Quem teve a ideia, e nunca vai mudar isso, quem teve a ideia foi o seu Aprígio. Ele é o grande idealizador. Naquela ocasião, ele convidou a mim, eu convidei a doutora Marilene, e o diretor, falecido diretor Regis, foi convidado por uma pessoa muito amigo da gente, os mais velhos aí vão lembrar, Melquiades José Ferreira. Nós chamávamos carinhosamente por Kid. O Kid indicou o Regis. Com o falecimento do Regis, o doutor Ivan veio e compôs conosco a diretoria. Mas o Josival, por exemplo, que está aqui ao nosso lado, ele é também sócio fundador. A estrutura do Estatuto Social da Cooperativa tinha que ter, e até hoje, se você for montar uma cooperativa habitacional, você precisa ter no mínimo 21 pessoas sócios fundadores. Então nós tivemos esse grupo lá em 1996, inclusive o Josival, não é? Então a doutora Marilene, ela sim, é fundadora, ou como queiram colocar, cofundadora, sócia fundadora. Este diretor também, sou fundador. Agora, quem compôs a diretoria, a primeira diretoria? A primeira diretoria foi composta pelo seu Aprígio, por mim, pela doutora Marilene e pelo Regis. Nós somos os diretores desde o início da história da Cooperativa Habitacional Vida Nova. Consegui responder? Sim, só um complemento agora com ela, como ela nos deixou, então, ela vai deixar alguma lacuna que ela pode deixar para a cooperativa, o legado dela vocês vão continuar, como é que vai ficar? Pois não, o doutor Ivan até vai me ajudar nessa resposta. Na verdade, a cooperativa é uma empresa consolidada na região, independente da minha pessoa, ou da pessoa do doutor Ivan, ou da pessoa do Josival, ou da pessoa da doutora Marlene, da pessoa do Regis, e até mesmo do nosso presidente licenciado, o senhor Aprígio. A cooperativa é uma empresa consolidada. Claro que nós aprendemos muito com eles a vida toda. Então, cada um de nós fazemos no nosso dia a dia um pouco de tudo. Então, eu entendo tudo de obra? Não. O doutor Ivan entende tudo de obra? Não, também. O Josival entende tudo de administração? Não, também. Então, nós somos um colegiado. E esse colegiado trabalha em conjunto. Cada um faz um pouco de tudo. E no caso da doutora Marilene, é a mesma situação. Não vai alterar. Para aproveitar e concluir o meu raciocínio em cima disso, infelizmente a doutora ela já combatia, lutava contra o problema que acarretou no seu falecimento já há cerca de 6 meses. Então nós já estávamos sem a doutora Marilene há cerca de 6 meses. E a cooperativa continuou e vai continuar. Não tem mudança em relação a isso.
Consegui responder? Perfeito. Queria que o Ivan... Eu quero complementar a fala do Hélio, respondendo a pergunta do jeito que ela foi feita. A lacuna dela é insubstituível. O vazio que nós temos agora quando chegamos pela manhã e vemos aquela sala fechada, não vai ter substituição. Mas até por ser o diretor mais recente chegado, eu posso dizer, porque eu acho que a modéstia impede o Hélio de falar. O seu Aprígio, o Hélio, a doutora Marilene, o Regis e o Josival criaram uma empresa de um jeito que ela funciona. Então, os méritos são deles, sim, que são fundadores. Eu posso dizer porque eu cheguei depois, então eu não tenho modéstia nenhuma para ter. Então, eles fundaram a cooperativa, o seu Aprígio, o Hélio, o Regis, a doutora Marilene, o Val, criaram uma empresa que protege o cooperado. O cooperado está protegido, independentemente do vento que sopre. Então, agora, a lacuna dela é insubstituível. Às vezes a pessoa fala, você entrou no lugar do Regis? Não. O lugar do Regis é eterno na cooperativa. Né? O seu Aprígio está lá na prefeitura. Ele está substituído? Não, o lugar dele é eterno. Né? A participação de todos é fundamental. Mas essa ressalva apenas para dizer a pergunta do jeito que ela foi feita. Né? O seu lugar é insubstituível. E nós aprendemos muito, tanto com o seu Aprígio, quanto com a doutora Marilene e quanto com o Regis. E esse é o legado que eles deixaram para nós e que nós temos à risca. Ela estava como presidente interina com essa fato do Aprígio estar licenciado? Excelente pergunta. Eu posso? Deve? Posso conduzir, Walter? Não, a diretoria ela é eleita de 4 em 4 anos. Então, a diretoria foi eleita em 2020. Então, a diretoria é composta pelo seu Aprígio, por mim, pela doutora Marilene e pelo doutor Ivan. Então, o presidente, o seu Aprígio, como ele foi eleito prefeito, ele se licenciou, mas continua sendo o presidente. Então, não existe o diretor vice-presidente, não existe. Então, como é que é o formato? São todos diretores. Então, o seu Aprígio é diretor-presidente. Não pode assinar documento algum enquanto prefeito. Tampouco remunerado. Menos ainda. Não é remunerado, não dá expediente. E eu, diretor, assino cheques, assino documentos, contratos. Doutor Ivan, mesma coisa. Doutora Marilene, mesma coisa. Né? O Val não é diretor, mas é o nosso braço direito na obra, conhece toda a estrutura de obra, desde o grupo 1. Se vocês imaginem, nós estamos no grupo empreendimento número 18, e esse menino tem tudo na mão dele, em questões de obra. Então, a pergunta é, se a doutora exercia o cargo de presidência? A resposta é não. Tecnicamente, não. Tecnicamente falando, o presidente ainda é o seu Aprígio, licenciado, mas é o presidente. E a beleza, me permita concluir dessa história, é que eu, mesmo estando ao lado dessas pessoas que entendem muito, mas muito, nunca tem arrogância, nunca tem um mais que o outro. A doutora, com todo o seu saber, nunca se colocou acima de nós, uma grande professora. Às vezes chamava a nossa atenção, né? Porque o jeito dela, todo mundo conheceu ela, sabe que ela dá uma bronca lá, né? Mas um amor, né? E essa dor que nos acompanha agora. E que saudade que vai saudade, dar dessa bronca, né? Exatamente, dá saudade da bronca, né? Mas sempre juntos, sempre em uníssono. É um coral que não tem uma voz que destaca, né? Sem dúvida, o nosso presidente, o José Aprígio da Silva, por questões de ter uma outra missão para cumprir agora, se licenciou. Agora, o seu legado, o legado do seu Aprígio, o legado da doutora, o legado do Regis, vai ser honrado. Com tudo isso que aconteceu, eu passo a ser o presidente? Resposta, não. Doutor Ivan passa a ser o presidente automaticamente? Também não. Então, não é desse jeito que, às vezes, a sociedade pensa, as pessoas pensam, os nossos cooperados, às vezes, pensam assim. E é bacana esse nosso bate-papo, porque a gente esclarece isso para as pessoas.
não é? Pois não? Eu queria saber o seguinte, em 2024, a eleição vai ser no início do ano, provavelmente no mês de março, não me engano, né? Março, abril. E o Aprígio ainda vai estar prefeito, ele pode ser candidato? Outra coisa, durante o falecimento do Regis, nós ficamos aquele espaço de tempo, até chegar à próxima eleição, para ver a substituição, para ver o preenchimento do cargo, né? O doutor Ivan a gente já conhece, faz 22 anos que eu conheço a cooperativa, então a gente sabe do trabalho que ele vinha desenvolvendo durante o tempo que não era diretor, né? Mas ele também não assumiu o posto antes da eleição. Como vai ficar agora com o Aprígio licenciado, a lacuna deixada pela doutora Marilene e na direção de vocês dois? Tem alguma substituição imediata e qual vai ser a eleição depois? Pois não, excelente pergunta. Não existe nada na lei que nos obrigue a fazer uma eleição agora para cumprir o mandato tampão, né? Que seria o mandato tampão. Agora, até 2024. Chega 2024, você tem que fazer outra eleição. Não faz o menor sentido, na nossa visão, fazer uma eleição agora de mandato tampão, que foi exatamente o que aconteceu com o falecimento do Regis. O Regis faleceu em maio daquele ano, no ano seguinte tinha a eleição de diretoria. Infelizmente ocorreu com a doutora Marilene há uns dias atrás, 8 dias atrás, e o ano que vem é ano de eleição também. Então não haverá eleição de diretoria em 2023, e sim em 2024. Como faremos a complementação do grupo de diretores? Porque tem que ter 4 diretores. Como faremos isso? Muito cedo, a gente não conseguiu parar para pensar nisso ainda. E o maior exemplo está aqui do meu lado direito, o doutor Ivan. A diretoria, naquela ocasião, quando aconteceu com o Regis, nós não tínhamos um nome, não tínhamos em quem pensar, e imediatamente estávamos tomados pela dor. E é o que está acontecendo exatamente agora. Então não temos um nome, não conseguimos pensar, mas com o passar dos meses, isso vai acontecer naturalmente, né? Então, o que é mais importante, na minha visão, é que seja um nome que agrade a todos os demais diretores. Porque se vier um nome que do nada a pessoa não gosta de mim, exemplo, ou do nada não gosta do Josival, exemplo, do nada não gosta do Ivan, é óbvio que não vai dar certo. E isso, quando aconteceu o episódio do Regis, nós sentávamos em reunião na sala do seu Aprígio. Então sentávamos o seu Aprígio, a doutora Marilene e eu, e começávamos a analisar nomes. Então foram analisados cerca de uns 10 nomes, aproximadamente 8, 10, até que chegamos no nome do doutor Ivan. Então é um colegiado, tem que ter um consenso do grupo, porque não daria certo. Simplesmente assim, a máquina ela trava se não houver um nome comum. Quanto ao Aprígio? Quanto ao Aprígio, verdade, bem lembrado. O seu Aprígio, hoje ele é o presidente licenciado porque ele estava já no cargo de diretor, cuja assembleia que o elegeu diretor-presidente foi em março. Em outubro foi eleição para prefeito. Ele foi eleito prefeito e não precisa sair de diretor-presidente, ele se licencia. Agora é o inverso. Ele está prefeito e não pode ocupar outro cargo eletivo. Então isso está na lei. Então, e no Estatuto da Cooperativa. E no Estatuto da Cooperativa. Ou seja, o seu Aprígio não poderá concorrer à presidência da cooperativa no ano que vem. A menos que ele renuncie. Renunciar à prefeitura. Mas isso aí tem que ser com ele. Justamente uma pergunta. Uma suposição. A menos que aí ele ficaria liberado. Eu não tenho. Só se o Ivan ou o Val tiver informação. Eu não tenho condição de responder. Eu quero complementar um pouco a informação do Hélio, se me permite, Hélio, da seguinte forma. O Estatuto da Cooperativa, que é o que volto a louvar os que o criaram,
foi criado de uma forma que a empresa pudesse ter 4 diretores. E por que 4? Porque eventualmente um pode faltar. Então não é, com todo respeito, primeiro seria deselegante demais da nossa parte tratar em substituição da doutora Marilene agora, nesse momento. Ela não está substituível, né? Nós temos nossas crenças, né? Mas ela está conosco, né? E esse período de maturação, como ele bem falou, vai acontecer. Tem perguntas que só o seu Aprígio pode responder. Por exemplo, vamos imaginar que por um desejo dele, não deseje mais concorrer à prefeitura. Isso é dele, né? A cooperativa, a diretoria está composta por ele, embora ele não esteja atuante nesse sentido. Então, o motivo pelo qual o estatuto foi criado dessa forma, ter uma diretoria colegiada, primeiro, as decisões, é claro que nós temos divergências. Pessoas inteligentes divergem, mas tem uma coisa de diferente. Nós chegamos no acordo e fomos em frente sem nenhum tipo de hesitação. Tivemos uma discussão, e for voto vencido, o voto que venceu será o meu voto. Eu vou lutar, Zal me corrige, né? Eu vou lutar para dar certo. E se der errado, vamos fazer outra votação e outro voto. Então, esse é o espírito do colegiado. Eu só peço perdão, não estou criticando a pergunta, apenas dizendo que, momentaneamente, não seria elegante da nossa parte sequer discutir a sucessão da doutora Marilene. Mas, juridicamente, está correto. Só quero também complementar que não é só a lei ou que nós não desejemos. O estatuto da cooperativa não o requer e sequer o permite fazermos uma eleição agora. Perfeito. E, pessoal, isso que o doutor Ivan falou é a mais pura verdade. Inclusive, com o seu Aprígio, antes de eleito prefeito, lá conosco, no escritório, muitas decisões é através do voto mesmo, do colegiado. Nos reunimos, decisões maiores, o lançamento do novo empreendimento, por exemplo. Como é que se dá o lançamento do novo empreendimento? Através de reunião, através do voto dos diretores. Então não é uma decisão monocrática, unilateral, nunca foi. Nunca. Desde a fundação da cooperativa, o seu Aprígio deu liberdade para nós administrarmos assim e sempre deu certo. Não vai mudar. Agora, eu só quero voltar então à pergunta do Manuel, do Novo Jornal, que é assim, é claro, a pergunta cabe ao seu Aprígio, mas eu não quero terminar essa fala sem uma resposta que é a seguinte: se for do desejo do seu Aprígio não disputar a eleição de prefeito, se for do desejo do seu Aprígio não disputar a eleição de prefeito, ele continua presidente da Vida Nova. Simples assim. Nós, é claro, todos nós aqui declinamos ao seu Aprígio, o grande idealizador da Vida Nova. Hélio, com certeza a doutora Marilene merece todas as homenagens. Inclusive a imprensa regional assim o fez. Aliás, parabéns, viu? E nesse sentido, nós vimos que a Prefeitura de Embu deve nomear uma OBS com o nome da doutora Marilene. Como que vocês avaliaram essa homenagem que está sendo realizada? E se vocês também estudam outras homenagens aqui também em Taboão da Serra, como está essa conversa com o próprio seu Aprígio? Existe alguma conversa nesse sentido ou ainda é muito cedo? Vamos lá. Os equipamentos do Embu, a saber, a creche, Caminho Feliz, não é isso? Mundo da Criança. Mundo da criança. Mundo da Criança. Caminho Feliz acho que era cartilha no passado. Caminho Suave. O equipamento o Mundo da Criança e o equipamento UBS, que na verdade vai ser o Referência da Mulher, são equipamentos doados pela empresa cooperativa habitacional Vida Nova em contrapartida que tínhamos que fazer pela aprovação dos projetos, seja na Prefeitura Municipal do Embu das Artes, seja no GRAPROAB, que é em São Paulo. Então, a doação, ela se dá em contrapartida de uma aprovação. Pois bem, então é uma obra da Cooperativa Habitacional Vida Nova. Quem vai administrar? A Prefeitura. Os colaboradores de lá vai fazer o que tiver que fazer para administrar. A creche já foi entregue, não é isso, Josvaldo? Está funcionando a creche. A creche já está funcionando. E a unidade básica de saúde, eu vi que o prefeito de Embu, ele foi para as redes sociais e nos surpreendeu com a divulgação de que o nome será, então, homenagem à doutora Marilene.
mas não nos foi consultado, mas nos deixou felizes. A mim, eu fiquei muito feliz com a homenagem, né? E acho merecedor, até porque isso vai ser uma unidade, que será de referência a laboratório, como é que fala? Saúde da mulher. Saúde da mulher. A diretora Marilene, diretora fundadora e criadora da Vida Nova, junto com o seu Aprígio, junto comigo. A gente constrói. Ela é acometida do problema que teve. Não dá o nome da unidade em homenagem a ela, seria até, na minha visão, até ruim. Eu acho que tinha que ser sim, o prefeito está de parabéns pela iniciativa, quero aproveitar e parabenizar de público. Com relação a Taboão da Serra, a gente não tem como opinar, porque, na verdade, o equipamento público ele tem que ser votado na Câmara Municipal, alteração do nome ou um novo nome. Isso depende do prefeito, depende do executivo e da Câmara, não depende da diretoria da cooperativa. Né? Agora nós buscamos, em complemento, maneiras de homenagear a doutora Marilene. Uma delas, o prefeito Aprígio, logo no domingo, decretou o luto oficial de 5 dias, veio às redes comunicar o seu pesar. Nós também, de uma maneira um pouco trôpega inicialmente, porque nós estávamos ainda muito recente, fizemos uma nota de pesar que divulgamos na segunda-feira, terça-feira não é? Na terça-feira. E por quê? Alguns perguntaram, escuta, a cooperativa não vai estar de luto? Vai. Mas a doutora Marilene pediu para não fecharmos. Ela disse, não vão fechar nenhum dia. Ela disse para trabalharmos. Não, senhor. Então, nós estamos contristados, enlutados, conversamos com a família para que entendesse, entenderam perfeitamente e disseram a mesma coisa. Minha mãe falou que não queria esse negócio de fechar, né? Por isso que na nossa nota nós colocamos, ela não admitia moleza, esmorecimento, nem desistência, né? Então, é uma homenagem silenciosa. Outras homenagens buscaremos meios de fazer, mas nenhuma delas será suficiente. Hélio, como é que foi voltar ao trabalho, atender esse pedido da doutora Marilene já na segunda-feira? Como é que foi voltar para cá sem a presença dela? Sandra, minha amiga, foi muito difícil. O que o doutor Ivan falou. Para nós, entrar no escritório e ver que está faltando um pedaço de nós, assim como foi com o Regis, né? Mas tínhamos trabalho, cheque para assinar, fornecedor esperando o pagamento. Funcionário, era dia de folha de pagamento. Você imagina você não ter que ir, você fechar o escritório, não cumprir com a sua obrigação e outra pessoa depender da sua atitude, do seu exercício do trabalho. É difícil, porque são outras pessoas dependendo de nós, famílias. Então, com tristeza, por um lado, mas por um outro lado, esteja ela onde estiver, ela está orgulhosa de nós. É o que eu penso. Mas a gente às vezes fecha a porta e chora um pouquinho, depois passa, se recompõe e volta a trabalhar. Não sei se falar com a Mariana, se eu ver Sara, dirigir ao Hélio, que a gente tem mais relação. Hélio, fala um pouquinho da relação pessoal, não só da profissional, embora exista um laço profissional muito grande que vocês demonstram na fala de vocês. Bom, a doutora Marilene eu conheço antes ainda da cooperativa. Então, a cooperativa tem 28 anos, 27. Eu conheci a doutora há 30. Naquela ocasião, para os senhores terem uma ideia, o grupo de diretores estava semi-formado. Hoje, nós conhecemos advogados que faz até fila aqui na BR, quantidade de advogados que nós conhecemos hoje no grupo de cooperados. Mas naquela ocasião,
nós estamos falando de 1996. Então, o seu Aprígio não conhecia. O Regis não conhecia. E eu não sei se é assim hoje, mas para assinar um documento para entrar na junta comercial, você tem que ter assinatura de um advogado. Quem conhecia advogado? Eu. Peguei meu carro, fui até o escritório da doutora Marilene, lá no Pirajussara, do lado do Comercial Lune na época, e ali eu tive que convencê-la a vir conosco. E eu sabia que eu tinha que ser 200% e não 100%, porque era uma questão de vida ou morte. Ou a empresa dava certo ou dava certo, não tinha outra alternativa. E a gente precisava de um advogado, apenas um. E foi a doutora Marilene. Isso, os meus laços com ela, que já eram fortes, foram aumentando ao longo dos anos. Para que o amigo Paco tenha noção, há cerca de 3, 4 meses atrás, eu fui convidado pela filha dela, a Simone, a apadrinhar o Mateuzinho, filho dela com o doutor Mateus Mota. Né? Então, eu sou compadre hoje da Simone, sou compadre do Mota. Então, eu acho que isso, na verdade, resume essa aproximação. Que você só chama para compadre, para batizar o seu filho, quem você ama. Então, é assim que eu me sinto, acolhido pela família da doutora Marilene. Então, não tenho muito o que falar. Ela me chamava de irmão. Verdade. Então, a gente se achava irmão mesmo, de verdade. E acho até hoje, pelo que eu acredito. Mas, assim, ela era muito especial, não só comigo, tá, pessoal? Ela, por vezes, falando com o Josival pode falar por si, com vezes falando com o doutor Ivan, eu pude observar o perfil dela que é assim. Ela protegia quem estava do lado dela. Ela é tipo assim, posso bater no Ivan, mas se alguém bater no Ivan, eu vou... Eu posso, não, os demais não. A doutora era assim. Coisa de irmão. Coisa de irmão. Eu posso bater no Hélio, mas outro não pode. Posso bater no Val, mas outro não pode. Então, assim, a Marilene é guerreira. Guerreira. Lutadora mesmo. Então, nunca fugiu à luta. Todas as vezes que precisamos trabalhar de sábado, domingo, feriado, os senhores se lembram, no lançamento dos empreendimentos do Imbu, lotou aqui de gente, 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, e tivemos que virar à noite, de fato virar à noite, ficar 24 horas mesmo acordado. A doutora Marilene ficou. Então, isso mostra a força que ela tinha. Claro. Queria só complementar a fala do Hélio dizendo o seguinte, né? Até para também ficar bem claro, a despeito de ela ter lutado esses 6 meses de maneira mais forte contra a doença, ela veio trabalhar, né? O que ela não estava era, digamos, plenamente, né? Claro, exames e tudo mais, mas eu quero ressaltar que no dia 1º do ano último, foi dia 2 de janeiro, nós chegamos aqui e, como a doutora estava em exames, eu fui o primeiro a ver que a sala dela estava aberta. Aí eu dei aquele famoso grito de brincadeira. Quem mexeu na sala da doutora? Ela falou, eu. Ela estava lá trabalhando. Quem que está fazendo aqui? Trabalhando. Isso mesmo. Né? Agora, obviamente, nós insistimos, né? Vai para casa descansar um pouco. Mas aqui eu estou produzindo. Aqui eu não estou só em casa eu dou minhas broncas, aqui eu dou bronca em vocês. Tá bom? Sem problema. E no penúltimo dia do expediente dela, que ela ia ser internada, eu e ela estávamos discutindo um assunto, se não me engano, sobre obra, com o voucher, a ligação elétrica de um dos grupos. Ela entra na sala, sem pedir licença. Esse parecer jurídico aqui que está faltando, para nós fazermos aquele movimento aqui, nós vamos ter que fazer isso. Eu vou botar um prazo para isso aqui. Foi assim? Eu vou botar um prazo para isso acontecer. A doutora, tá ficando boa, hein? E nós esperávamos, realmente oramos muito pela melhora, mas Deus achou que ela tinha cumprido a função dela lá na Terra e levou. Posso fazer mais uma aqui? Tá.
novamente ao diretor Hélio. Hélio, a gente ouviu, como jornalistas que somos, algumas pessoas se dirigindo a gente em relação à questão da Regis Bittencourt, que ficou paralisada quase por 2 dias, podemos assim dizer, e muitos, como você disse, muitos associados, muitos moradores, por falta até de informação, diziam que a responsabilidade era da cooperativa por conta da construção, por conta da obra. Eu pergunto ao Hélio, mas acredito que o Val também vai poder contribuir. Isso. Paco, você não tem noção da importância da sua pergunta. E olha, como nós temos que agradecer, porque é a oportunidade que temos de vocês divulgarem a verdade. Então, foi uma chuva torrencial, aconteceu aquela enchente, mas em nada tem a ver com a obra da cooperativa. Uma rede de televisão de grande porte veio filmar, falou sobre o que estava acontecendo e imediatamente mostrou imagem dos nossos prédios. Mas lá, o Val vai poder falar melhor sobre isso. Nós temos barragens construídas dentro do nosso empreendimento. Nós temos lá galeria construída de recepção de água, recepção que fala? Captação de água pluvial, que beira todo o terreno, bem na parte frontal, inclusive previsto para receber o bairro vizinho, para você ter uma ideia. A galeria, aqui, quantos metros tem cada bloco daquele? A galeria tem 2,50 por 2 de altura. 2,50 por 2 de altura, mas isso não é visível aos olhos de quem passa. Mas a cooperativa construiu, está lá. Por quê? Porque é exigido pelo projeto. Então, nós executamos o projeto. Então, tudo que construímos está dentro do projeto. O Val até trouxe os projetos que a gente sabia, a gente imaginou que a pergunta viria. E depois, com o passar do dia, depois do boom da televisão, que mostrou a imagem dos nossos prédios, aí muita fake news, infelizmente, descobriu-se que o problema não era com a nossa obra, era no posto 22, na região do posto 22, que não tem nada a ver com a obra da cooperativa. Mas adianta pedir desculpas depois do estrago feito? Depois que é divulgado uma fake news? Depois que os cooperados já ficaram assustados? Qual é a responsabilidade de quem anuncia? De quem é jornalista de fato? Não é? Quem é sério de verdade? Então, a pessoa anuncia, fala, dá a entender a coisa errada e não deu nem chance ou tempo para a gente poder falar o que é verdadeiro. E que temos provas e que o que a gente está falando é verdadeiro. Mas, senhores, eu quero passar a palavra para o nosso responsável maior pelas obras da cooperativa Vida Nova. O Josival, fala um pouquinho, Val. Primeiro que aquele problema da BR, ele é um problema que já existe. Eu, pelo menos, estou em São Paulo há 30 anos e há 30 anos eu conheço o problema da BR. Então, ele não pode ser relacionado à obra da cooperativa. A cooperativa começou a implantar o seu empreendimento ali há 5 anos atrás. Quer dizer, todos os anos o alagamento acontece, não provocado por a cooperativa, mas sim por a quantidade de água que passa do bairro vizinho, para aquele córrego que faz margem com a cooperativa, e que a tubulação que atravessa a BR não é suficiente para conduzir essa água. Enquanto nós temos uma galeria de 2,50 por 2 metros de altura, que se forma realmente um rio, a travessia da BR tem 2 tubos de 1,20 m por 1,20 m. Olha a diferença. Isso já está provado que não tem capacidade de conduzir essa água até o outro lado do córrego. Então ficou nítido naquela imagem da rede de TV que o problema foi causado 100 metros à frente da BR, que foi por um galpão que foi construído em cima da adutora de águas pluviais. Esse galpão, com o tempo, foi cedendo e a adutora foi fechando. Galpão não da Vida Nova, hein? Da cooperativa. Esse galpão não é da Vida Nova. A 100 metros da margem da BR, do lado do posto 22. A cooperativa tem um tag com a CETESB, que quando aprovou nossos projetos, eles contemplaram naquele empreendimento, foi colocado 2 barragens. São 2 barragens que pegam a água de chuva quando chove. Essas barragens enchem. E como é que eu jogo essa água fora quando as barragens enchem?
que não tem mais chuva na BR. Vocês têm uma ideia? Está chovendo forte aí há 3 meses. Essas barragens nem chegaram no nível máximo delas. Essas barragens estão dentro do Elas nosso estão dentro do empreendimento. Elas não foram nem jogadas água para fora porque não teve necessidade ainda. A hora que tiver necessidade, acabou a chuva, não tem mais água no rio, não tem mais enchente na BR, não tem nada. A cooperativa vai lá, abre a comporta dessa barragem, deixa ela jogar no córrego por um período, baixa ela 50, 60 centímetros para que ela capte outras chuvas que vinham no final da tarde. Mas ainda não houve necessidade. A cooperativa, há 5 anos atrás, quando a gente iniciou, a gente tinha lá muita movimentação de terra, a gente tinha muita área exposta, que não tinha grama, que não tinha vegetação, por início de obra. Hoje não, hoje até porque nós temos com a CETESB, que quando aprovou o projeto, elas deram 3 anos para que a cooperativa concluísse toda a parte de reflorestamento daquele empreendimento. E com isso, aquele empreendimento hoje se encontra com 90% do reflorestamento pronto. Isso quer dizer gramado, plantado, que não gera mais impermeável, que não gera mais lama na BR, não gera mais desbarrancamento na BR. Então, essa história da cooperativa, é claro, no início todo mundo quer achar um culpado. E quando você olha para o lado e você vê uma obra daquele tamanho, é claro que a princípio você vai falar, eu vou culpar a obra. Mas ficou claro, com o passar dos dias, que a obra tomou todas as precauções, não só daquele momento, como já vinha tomando as precauções desde quando a gente iniciou a obra. A obra foi iniciada já pensando no problema da BR. Essas barragens elas não foram criadas à toa, é porque a CETESB já entendia que aquilo era um problema, e a CETESB falou, olha, a cooperativa não pode mais ser causadora do problema com esses 8.500 apartamentos que ela vai construir. Então, o que a CETESB fez? Indicou que nas 2 nascentes que tem dentro do empreendimento fosse construído 2 barragens, e essas 2 barragens estão funcionando tranquilamente, sem problema nenhum, que não causa nenhum problema de alagamento na rede Bittercut, que nem foi comentado. E vocês então, são convidados, inclusive, a ir lá, visitar, registrar, tirar foto e ver o que a gente está falando é a verdade. Então, tudo que foi falado, eu quero até ressaltar que o vice-prefeito do Imbu foi a público, gravou vídeo dizendo que em parceria com a cooperativa a gente chegou até parar caminhão nosso ou trator nosso para ajudar quem estava com dificuldade de passar. Então nós tivemos que guinchar, tivemos que buscar, pelo contrário do que foi cooperando. Dito. Nós cooperamos. E ajudamos a achar onde estava o problema. Quer dizer, conduzido por mim, por um engenheiro da cooperativa, a gente foi até onde estava o problema para mostrar o pé na água, né? Que não teria problema da cooperativa, e sim do galpão vizinho que acabou construindo no lugar errado e fechou a passagem da água. Olha só, só quero reforçar a fala do Val. O Val estava naquele momento, numa das nossas obras, ele teve que se deslocar daquele local, pegou um engenheiro nosso e foi buscar onde estava o problema, para auxiliar os profissionais da prefeitura, que também buscavam saber, porque na hora que acontece um problema, está todo mundo ainda querendo saber como é o problema, onde que está o problema. E a prefeitura teve de bate-pronto da nossa equipe, comandada pelo Josival, para descobrir onde estava exatamente o problema, que não era nos empreendimentos da Vida Nova. Não, eu quero realçar apenas, além do que o Val está falando, o caráter de como a cooperativa constrói. É uma frase que o Val repete, a cooperativa constrói com a norma debaixo do braço. Mas não é só debaixo do braço, ela é aberta, lendo. Né? Então, quantas vezes fiscais chegam na cooperativa, o Val tem um jogo de como aquilo ali, como aqueles processos ali, a pessoa, CETESB, vocês sabem que Imbu é uma área de proteção, né? Todas as exigências da CETESB foram cumpridas e estão sendo cumpridas pela cooperativa e continuarão a ser, né? E não é da cabeça, é de projeto. Então, do ponto de vista prático e legal, a cooperativa está sempre dentro da norma. Sempre. E com o projeto, não, Val? É isso aí. Debaixo do braço. Quando a pessoa chega lá e fica assim, vou usar a palavra portuguesa, fica bestificada com aquela obra, e o Val mostra as plantas, e é fiscal, por exemplo, nossa, que legal, eu podia ter uma cópia disso. O Val faz assim, é sua. Ele entrega, porque está pronto. Então está
toda a prova a obra da cooperativa. Até porque sofremos fiscalização, seja da CETESB, do meio ambiente, do GRAPROAN, da prefeitura. Tudo isso findará em aprovação efetiva e registro de escritura para todos os nossos cooperados. Imaginem, senhoras e senhores, se a gente não andar corretamente. Nós seremos. Se nós agirmos de forma errada, fora da linha, potencialmente, o que poderia acontecer? Embargar obra, sermos multados, não entregar escritura para os cooperados, e isso desencadeia uma série de problemas para a diretoria, problemas graves, gravíssimos. Então, é claro que nós estamos atentos a tudo isso, e quando alguém fala, o problema é da obra, o problema desconfiem, realmente olhem com... Peço, né, que vocês que representam toda a imprensa regional, dá uma segurada e buscar a fonte correta, no caso aí, o Josival. É tão importante a gente conduzir que os blocos A da cooperativa e já os blocos B que foram entregues há 2, 3 meses atrás, todos já têm alvará de bombeiro e todos já têm a BIT espacial. Então, assim, hoje é uma obra que a gente, além de estar documentada em todos os órgãos competentes, as torres que ali estão habitadas, elas também estão documentadas. São torres já com alvará de bombeiro para próximos 5 anos de vencimento, são torres já com a BITS parcial, porque a gente só pega a BITS total no final do empreendimento. Cada bloco tem seu Cada BITS. bloco tem seu BITS. Então, não tem por que a gente estar preocupado de que alguém fala, olha, o problema é da cooperativa. Eu acho que um pouco de falta, talvez, realmente de conhecimento do projeto e, de repente, procurar quem realmente sabe do problema para explicar o que realmente aconteceu. Tendo em vista tudo isso que vocês explicaram, a cooperativa pretende ingressar alguma ação jurídica contra quem difundiu o que vocês chamam de fake news ou não? Não, nossa necessariamente ideia... não. Não, a gente não pensou nisso. Por quê? Primeiro que imediatamente combatemos a fake news, através também da informação do jeito que veio e foi. Tivemos aliados, pessoas que ajudaram a gente, né, a fazer essa derrubada de fake news. Para nós, o que é o mais importante? É o cooperado acreditar na gente. Se o nosso cliente final, que é o cooperado, ele confia na gente, então a gente já se tranquiliza. Se o restante da cidade, se a classe política ou outras pessoas não acreditam, aí a gente não tem o que fazer. Mas se o nosso cooperado, ele acredita na gente, sabe do que a gente enviou carta explicando, assim, assado, e eles entenderam perfeitamente, colocamos. Aliás, obrigado aqui a nossa equipe também está presente aqui, nosso técnico de TI, o diretor de TI, o Zig, a nossa assistente, o Zilka. Imediatamente publicamos também na nossa rede social que o problema, a gente já fez uma nota e muito rapidamente cortou o mal pela raiz. Agora, se continuar, aí a gente vai ter que tomar medida mais drástica, mas até onde eu estou sabendo, não prosseguiu. Porque você citou a classe política agora na tua resposta. Então, Isso. você enxerga alguma maldade também por parte de grupos políticos que tentam explorar o assunto ou não? Não dá para acusar, mas se houver, a gente não vai explorar esse assunto, a gente não pretende. A cooperativa é uma empresa que a gente busca tentar desvencilhar da política. Inclusive, permita só um pequeno complemento, como o Hélio bem salientou, o prejuízo ele é da confiança. Agora, nós temos aí uma empresa que entregou milhares e milhares de unidades em Taboão e já está entregando milhares no Imbu também. Então, a credibilidade nossa é a nossa moeda. Moeda com quem? Com o nosso cooperado. Não é moeda de troca, mas o que vale para nós? Qual o compromisso que está em cada contrato de cooperado? Entregar a cada um dos seus associados a sua unidade habitacional a preço de custo, pela autogestão e autofinanciamento. Ou seja, moradia digna a preço de custo. Não foi assim que o senhor Aprígio criou contigo lá atrás, eu não estava lá, mas eu posso dizer, testemunha. Então, vejam, esse objetivo, ele é perseguido por nós. Por vezes, eu quero dizer ao Charles que nós não julgamos nenhum político. Veja só, não é isso. A política é algo necessário para a vida. Mas a política com P minúsculo, por vezes,
se aproveita de um evento e quer o quê? Mídia. Vocês sabem, vocês são da mídia, né? Então não é nosso objetivo disciplinar quem vai, apenas falar a verdade e que a verdade prevaleça por si só. Até porque, perdoe, vocês estão na sequência. Primeiro o Manuel, depois você. Legal? Até porque, quando alguém tenta se aproveitar de uma situação dessa, não é a diretoria da cooperativa que a pessoa está prejudicando. São os cooperados. São as famílias dos cooperados que estão atingindo. E essas famílias não têm a menor culpa, eles são totalmente inocentes. Terceiros de boa fé. Então, qualquer pessoa que quer tacar uma pedra na cooperativa com intenção política está fazendo um mal, não para esta diretoria, e sim para os cooperados. Olha o tamanho da responsabilidade de um ser humano. Atingir pessoas inocentes. Faz sentido isso para vocês? Prejudicar alguém inocente? Né? Pois não. Primeiro, por favor. Samara. No primeiro momento, né, essa notícia, qual foi o maior impacto que ela causou na cooperativa e para os cooperados e aqueles também que estavam interessados em comprar ali um empreendimento? Vocês têm uma noção mais ou menos? A notícia que a senhora se refere é da enchente. Isso. Então vamos lá. O impacto, amanhecemos com a notícia, acordamos com a notícia já pesando em cima de nós e imediatamente corremos para resolver ou dar explicações. Então nós esperávamos, inclusive, a rede de televisão vir até nosso escritório, inclusive para perguntar algo para nós, o que não aconteceu. Mas estávamos preparados para responder imediatamente. Então causou estranheza, causou preocupação, receio de cooperado, credibilidade ser encerrada, e cooperado, por não conhecer, acreditar na fake news e ir embora. E com relação a novos empreendimentos, Samara, né? Não prejudicou, até porque não temos, nesse momento, o lançamento de um novo empreendimento. Como os senhores sabem, a cooperativa ela tem todos os empreendimentos do grupo 1 ao grupo 18 completos. Todos os cooperados já existem, eles já pagam mensalmente. Então não tem um novo contrato por vir, não tem um novo cooperado para assinar, ok? Só se houver uma saída. E de quando aconteceu o episódio da enchente, nenhum cooperado saiu. E se sair, nós temos uma fila de espera de aproximadamente 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas que estão inscritas... Cadastradas. Essas 3.000 pessoas, nós fazemos o que com elas? Elas não pagam, elas ficam só cadastradas no nosso banco de dados. Se alguém sair, a gente chama o próximo da fila. Simples assim. É que a resposta também que a gente precisava dar para o nosso associado, ela também foi muito rápida. Sim. E o associado entender que o problema não era da cooperativa. Então, quando o problema aconteceu por amanhã, que saiu algumas notas no condomínio, em rede de WhatsApp, dizendo que o problema era da cooperativa, a gente muito rápido também voltou para esses WhatsApps, alguém pedindo desculpa e dizendo, olha, realmente a cooperativa não tem nada a ver com isso, e ao contrário, a cooperativa está sim contribuindo para ajudar a resolver um problema que não é dela. Então foi muito rápido. Do jeito que isso veio, isso também voltou dizendo a cooperativa não tem nada a ver com isso. Então o associado se tranquilizou e entendeu, olha, é o contrário, a cooperativa está ajudando a resolver um problema que ela não causou. E aí, para concluir, então nós temos 3.000 pessoas em fila de espera. Se alguém sair, a gente chama alguém da fila de espera e substitui. Simples assim. E essas 3.000 pessoas, eu falo arredondado, mas é muito mais, mas deixa para 3.000. Um pouco mais, um pouco menos, né? A gente fala por baixo. Mas se nós realizarmos hoje um novo empreendimento, praticamente já nasce vendido. É essa a força da Cooperativa Vida Nova. Antes da pergunta, eu vou fazer só 2 comentários. Primeiro, o pessoal do fake news está esperando cair o primeiro prédio desde há 27 anos atrás. Né? 27, Lembra disso, que foi a coisa mais divulgada na região, que não compra porque vai cair. Hoje está aí. A minha pergunta seria o seguinte, outro comentário é que se a cooperativa lançar, forma a fila novamente aqui.
A pergunta seria o seguinte, mudando um pouco de assunto, você falou sobre o Mundo Feliz, o da criança, e agora a UBS, que vai ter um outro denominação, não vai ser o nome da doutora, mas uma outra atividade na UBS, ela, no caso, foi... sem referência à mulher, né? Os equipamentos colocados no mundo da criança e os que vai ser colocado na UBS, a cooperativa também que fez a doação? Sim. Sim. Tudo que está lá, tanto parte de obra, tudo que vocês pensarem de obra, tudo que está lá de obra, a estrutura, obra, vai até finalizar a pintura, entrega, tudo bonitinho, tudo. Cadeira, mesa, brinquedo. Aí veio a parte interna, cadeira, mesa, equipamentos outros que vão lá dentro, na própria unidade da saúde também, nós que estamos adquirindo e entregando. Isso ainda não faz parte do acordo. Exigência e do acordo. Faz parte do acordo. E da unidade de saúde, não concluímos ainda as últimas aquisições, porque são equipamentos de última geração e que é difícil de comprar. Hélio, e é bom deixar claro que essas contrapartidas, elas são normal acontecer em qualquer cidade do Brasil que você vai fazer um empreendimento do porte do nosso. Isso se dá por a quantidade de pessoas que você está trazendo para o município, por isso que vem essas contrapartidas, e no nosso caso, essa creche e essa UBS. Se você fizer ou construir uma casa na cidade, precisa? Não. Mas a gente está levando para Imbu em torno aí de 9 mil e poucos apartamentos. A gente fala de uma população de 30 e poucas mil pessoas no futuro. O que eu acho justo. Isso é a exigência de essa creche e esse posto de saúde. O que eu acho justo, quando o órgão aprovador, seja a prefeitura, o GRAPROAB, CETESB, qualquer um, e exige isso, eu sinceramente acho justo. Porque se você está trazendo população e você não dá uma contrapartida, fica difícil também para o governo. E essa contrapartida, lembrando, a gente está falando só da parte da creche da UBS, mas quando a gente fala de CETESB, a gente também, assim, foi uma contrapartida muito alta. A gente teve que reflorestar uma parte de uma fazenda em Campinas por causa do que a gente estávamos tirando aqui do Imbu. Então, no caso do Firenze, no caso do Grupo 11, não, foi realmente uma outra propriedade no Imbu Guaçu para você compor o que você estava mexendo no Grupo 11. No caso do Parque Firenze, a gente teve que reflorestar uma fazenda em Campinas, que era o Porto de Areia, por causa do que eu estava tirando aqui do Firenze. Compensação ambiental. Então não é só compensação ambiental. Importante os repórteres saberem. A indicação do reflorestamento em Campinas não é uma decisão da diretoria. Não, exatamente. Vem de cima vem a CETESB. Ela fala assim, eu quero que você faça isso. Tantas mudas para tal lugar. Complementando a pergunta, a parte viária, né? A parte de mobilidade, né? Também faz parte da contrapartida? Não, ali na frente? Toda a abertura de rua, esse tipo de coisa. Só as adaptações que... Nós não abrimos ruas. Aquela via interna do Parque Firenze, ela é uma via interna, ela é uma via particular que atende... Por exemplo, e a marginal, ela é do órgão competente, do órgão público, que é a rodovia. Então, o que, apenas pegando o gancho da fala do Manuel, do Novo Jornal, falando sobre pequenas adaptações que foram feitas nas entradas, já estão inclusive na própria legislação do Imbu. Voltando a assistir, a regra de baixo do braço foi obedecida à risca, né? À risca. Então, tanto a cooperativa como a prefeitura do Imbu, no tocante à parte do acesso, está tudo legalizado, como não podia ser diferente, né? E essa parte interna é nossa, de cada cooperado, dividido pelos grupos que lá fazem parte, já que o Firenze é uma questão interessante, né? São 7 seccionais da cooperativa que integram, por questões legais, um único condomínio. Então tem todas as regras para isso, né? Que a diretoria Modéstias Favas domina, e aquelas o Val também domina, que possibilitaram que fossem feitas. E aquelas vias internas, o que elas têm é uma servidão de passagem, porque como você tem Sabesp, você tem Eletropaulo, Enel, você tem outras empresas públicas que estão alimentando o empreendimento, então você precisa ter um servidor de passagem que você faz uma escritura dizendo, olha, aqui a Enel entra nesse empreendimento a hora que tiver necessidade,
porque ela tem uma escritura que chama servidão de passagem. Perfeito. Ela não é a proprietária, mas ela tem um documento dizendo eu tenho aqui livre-arbítrio, eu sou público, eu Sabesp sou pública e entro aqui a hora que precisar para consertar um equipamento meu que está aqui dentro do empreendimento. E registrado no registrado cartório no de imóveis, tá? Que fica A minha claro, pergunta é a parte externa, ali na frente daquele portão que vem do lado. Eu me lembro que quando o projeto foi lançado, tinha ali uma marginal grande. Não, tem no projeto a marginal. Mas isso então é construção pela autopista. concessionária. Isso, da concessionária. A cooperativa só faz a parte de doação da área que cabe dentro do empreendimento da cooperativa. Aí eles fazem um termo, a cooperativa assina dizendo, olha, eu estou ciente que você vai usar esse terreno aqui que era da cooperativa para passar a marginal dentro do empreendimento da cooperativa. A faixa de domínio. A faixa de domínio é deles, não tem como supor. Posso fazer mais uma pergunta para encerrar a Se minha vocês participação? quiserem, estamos aqui. Você falou de novos empreendimentos que ainda não tem em vista e que todos eles já estariam, inclusive, vendidos. Não. Isso é que nós temos uma Sim, espera grande. Sim. Na teoria, se nós lançarmos um novo empreendimento, isso é teórico. E esses empreendimentos tiverem uma aceitação pelos meninos que estão na fila de espera, na teoria, nasce vendido. Sabemos da dificuldade de se encontrar terrenos em Taboão da Serra, uma cidade muito pequena em termos geográficos, né? E como que a cooperativa lida com essa dificuldade, principalmente em Taboão, mas não só em Taboão, como na região, para encontrar novos locais para fazer novos empreendimentos, porque são espaços grandes, né, que são necessários. O que acontece é que toda hora aparece alguém oferecendo o terreno. Todo momento. Mas a gente vai analisar os documentos do imóvel, nem todos estão 100%, seja com uma certidão disso, certidão daquilo, ou o terreno não interessa pela topografia, não interessa pela localização, construtivo, ou o potencial construtivo. Isso atrapalha bastante. Atrapalha bastante. Você tem um terreno que você só pode construir 2 vezes a área, você não consegue construir prédio. Então, o potencial construtivo é muito importante, mas isso depende da certidão de uso e ocupação do solo. Cada prefeitura tem o seu modelo de como é que fala? O uso do solo, ocupação e uso, né? O seu plano diretor. Plano diretor, eis a palavra, né? Então não dá assim, não é tão simples ter 3 mil pessoas e sair comprando um terreno. É bem complicado. Tanto que quando a gente foi para o Embu, porque Taboão já estava realmente muito escasso. Apesar de ter uma densidade demográfica muito grande, temos dificuldade de terreno. Então, agora, a Vida Nova, ela vai continuar existindo, né, pessoal? Então, vai continuar, tem pessoas que continuam oferecendo terreno, inclusive em São Paulo. É uma possibilidade? É uma possibilidade, São Paulo. Mas lembrando que até pelo formato, a gente fala vendido popularmente, mas as pessoas vão aderir. Na teoria, né? Muito bem lembrado. É que assim, você tem pessoas que vão compor conosco um grupo que vai fazer como uma poupança popular, pode dizer, para comprar um terreno e edificar sua moradia, sua unidade. Então isso, talvez, não digo talvez, é um dos segredos da diretoria, que não é segredo. A gente conta para todo mundo. Se quiser fazer igual, pode fazer. Inclusive até ensinamos como faz, né? Mas eu já fui chamado para ensinar no fundo. Eu louvo aqui, né? Faço questão de louvar fora aqui. Do estado, falei, não sai daqui. Foi verdade. E eu presenciei. Eu louvo aqui a iniciativa do seu Aprígio, a sua idealização, os sacrifícios que fizeram. Pouca gente sabe que esse pessoal aqui empenhou imóvel próprio para começar a cooperativa. Não faço questão de divulgar, tá? Mas é a verdade. Então, a cooperativa ela está sólida. Então, eu louvo aqui o seu Aprígio, a sua esposa, a doutora Luzia, ao Hélio, a doutora Marilene, ao Josival, ao Regis, que amassaram o barro, continuam amassando, né? Mas hoje a cooperativa está mais sólida, muito mais sólida, cada vez mais sólida. Né? Nós trabalhamos com entrega de chaves. O Val pode resumir agora para vocês como andam as obras de cada empreendimento. Mas, por exemplo, dia 26 de fevereiro agora, vamos fazer uma assembleia de definição de chaves do bloco B do grupo 18. 224 Nada famílias. mudou. A empresa continua. Onde fica o grupo 18?
lá no Firenze. Parque Parque Firenze. Firenze. O Parque Firenze ele é composto pelos grupos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esse é o Parque Firenze. Aí o Jardim das Artes, que é aquele mais próximo da prefeitura, aquele é outro empreendimento. Aquele se chama Jardim das Artes. Grupo 11. Esse é Grupo 11. Uma pergunta, talvez para o Val. Talvez não. Me diz uma coisa, por favor. Você disse antes que são 9.000 apartamentos, talvez o Parque Firenze, é isso? É 9.000? Uns 8.000 e pouco, né? Só no 8.400. Firenze, 8.400. E Mais Jardim das ali a previsão é que vai comportar 30.000 pessoas? É isso? Essa é a ideia. Tá. Uma outra coisa, foi feito essas obras de contrapartida, foi uma creche e uma UBS? Isso. Tá, era só isso. Obrigado. Para encerrar minha participação, eu queria entender melhor. A Prefeitura de Taboão da Serra soltou a nota dizendo que provavelmente ela consiga a concessão da Regis Bittencourt passando a ser de domínio do município. Nós temos aqui aproximadamente, talvez, mais 7.000 apartamentos. Existe, como eles todos já foram entregues, qual a participação da cooperativa nesta decisão, né? Obviamente vai beneficiar, mas existe alguma participação? Não vejo como beneficiar, não vejo assim. Mas não teve participação nenhuma. Essa é uma decisão do prefeito. Para a cooperativa não vai mudar nada. Toda a aprovação de projeto continuou dentro do trâmite normal, não atinge a faixa que era da Arteres, talvez sendo municipalizado passa a ser do município, mas em nada atinge os empreendimentos da Vida Nova. Essa testa aqui, nós construímos a avenida, que é a Avenida Aprígio Bezerra, já fora da faixa de domínio da Arteres. Então, quando você fala da faixa de domínio da Arteres, é o barranco e a BR, né? A própria BR em si. Mas a parte superior, que é onde passa a Avenida Aprígio Por Bezerra, mais que ela foi aprovada pelos órgãos competentes. Mas não é a faixa de domínio. Não é. Só no início, quando ela começa na BR e quando ela termina. A pista mesmo não é. a pista não é faixa de Baseado domínio. nisso que a gente fez aqui. Isso, não atinge em nada a Cooperativa Habitacional Vida Nova, e a Cooperativa Habitacional Vida Nova também não interferiu em nada. Porque a Príncipe Bezerra já é do município. Ela foi doada, Já é do município. assim como a Avenida Vida Nova. Então, Essa pista de desaceleração, né? uma parte. Aceleração e desaceleração. É o bico de cá e o bico de lá. São dois bicos só. Que também não afeta a Vida Nova e também não afeta a vida da prefeitura ou da Arteres. Que já são previamente aprovadas pelo órgão competente para isso. Pro município, ele está dizendo, pro município, fala. Pro município, essa pista passar a ser do município vai ser excelente. Porque aí você pode fazer cruzamentos de pistas, fica mais fácil. Você está dando spoiler do prefeito. Fica mais fácil para a cidade. Eu já dei, voltar. eu já dei, vão ser 6. No mínimo. Bom, a Vida Nova não tem nada que ver com já isso. deu spoiler pra mim. Serão 6 cruzamentos. Então tá bom. Então tá bom. Pelo shopping tá bom. Então tá ótimo. Mas assim, a cooperativa... Já não mudou mais, não. Tranquilo. Mas a cooperativa em si, ela não participou de nada dessa questão. Ok. Fechou? Ok. Só para finalizar, então, já que está falando isso, a construção da marginal e o retorno ou a entrada do alça de acesso ao Rodonel, ela está para se colocar em prática? Passou do prazo? Ou como é que está a situação disso? Você fala do Rodoanel, Existe uma marginal alça de do acesso Firenze, da marginal para poder ter uma... para quem vai para Curitiba, volta, é isso? Não, falando da João Paulo, ligação com com João Paulo. ligação lá, a João tá. Paulo ao Rodonel. Isso é do governo. Isso. Nós temos a notícia de que, Isso foi feito O que a cooperativa que há aprovação. O que a cooperativa tem é que a cooperativa pediu autorização para a autopista para que a gente tenha uma agulha ligando o empreendimento à BR-116. A agulha está quase pronta. Que essa agulha, o órgão competente já aprovou, agora já está em Brasília. Então nós vamos fazer uma agulha ligando a 116 com o empreendimento. É uma agulha. E a marginal, quando é que essa marginal vai operar e esse retorno vai existir? Quando a autopista fizer
concluir a parte dela. Por Como? enquanto, só entra no empreendimento quem tiver sentido São Paulo. Hélio, é a primeira vez que eu ouço falar em agulha. Explica um pouquinho melhor como é que é. É uma pista pequenininha, o que vai uma acontecer? faixa, é uma faixa que vai faixa. ligar Uma o faixa. empreendimento da BR-116. É que o modelo, o Val vai poder falar com mais propriedade, mas é que o modelo lembra uma agulha, Isso. né? Então, mas é uma pista de desaceleração É. com a Como tem aqui a entrada. Pris Bezerra na época, que a gente fez a Pris Bezerra para entrar nos empreendimentos. Você é ligando a BR ao empreendimento por uma faixa menor, desaceleração mesmo. É o que nós vamos ter lá em breve, Deus quiser, essa agulha, essa faixa. Mas até onde cabe a cooperativa, será a cooperativa. Exatamente. Ponto. Onde cabe ao governo do estado ou governo Isso aí, federal, federal. que é uma BR, não é? Será por obra deles. Mas a nossa parte ficará pronta. A ponta da agulha ficará pronta para receber a outra ponta, né? Então, mas aí eu acho que aí sim entra o grupo político, aí é a articulação dos prefeitos de ambas as cidades, os deputados eleitos, aí sim, eles vão e articulam essa construção mais rápida, que também não depende da cooperativa, depende da articulação política.